This call is now being recorded. Oi, gente, tudo bem com vocês? Em nome do FAO Campus Coruripe e do NABI, quero dar as boas-vindas a todos os participantes e agradecer aos nossos palestrantes por aceitarem participar do nosso evento, que é o CS Terra, o Cara Coruripe. Eu sou a monitora Isabelle e eu estou aqui para auxiliar vocês. Bem, durante o nosso evento, nós iremos ter o link de presença, e é muito importante que vocês tenham em mãos o número de inscrição. Ele está lá no e-mail, vocês clicam lá e vai aparecer. Lembrando que o número de inscrição é diferente do número de compra, então, pelo amor de Deus, se atentem a isso, porque ele é muito importante, tanto para a presença, como também para o certificado. Bem, a nossa oficina é História para Quem? Imagens indígenas e formas de representação. E os nossos convidados são a Aline e o Yuri. Bem, eu vou deixar que eles se apresentem, e muito obrigada a todos, e boa palestra. Obrigada, Isabelle. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Aline Paranho, sou professora da Rede Municipal de Palmeira dos Índios e nós trouxemos aqui algumas discussões sobre a temática indígena, sobre como a história ela vem sendo tratada atualmente e como, infelizmente, ela acaba dando visibilidade a uns e invisibilizando outros grupos, como é o caso dos indígenas, dos negros, das mulheres e de outras camadas da sociedade que acaba sendo visibilizada. Então, o objetivo do nosso minicurso é justamente suscitar algumas reflexões, trazer para vocês mais questionamentos, mais perguntas do que respostas prontas mesmo. Bom, boa tarde, né, a todos e a todas. Primeiro, eu agradeço a Isabelle por todo o apoio, né, por toda a assistência, né, que prestou, né, e está prestando a gente aqui no decorrer desse evento, tá, Isabelle? Então, agradeço muito por tudo. A proposta desse minicurso, ela nasce exatamente daquilo que a Aline falou, de lançar várias questões para vocês, para a gente pensar as representações que foram construídas historicamente sobre os indígenas, tá? A história, muito diferente de outras áreas do conhecimento, né, ou de outras disciplinas, como queiram, ela, às vezes a gente parece que a história não é muito aplicável ao nosso cotidiano, né? Parece que ela não é tão prática, vamos dizer assim, como outras, comparando ela com outras disciplinas, né? Apesar de já ser um erro fazer isso. Mas a história tem uma característica interessante, porque eu acho que a história, ela, para a gente colocar ela em prática, a gente precisa pensar. E o que a gente vai pensar hoje, então, colocando essa história em prática, é pensar como certas imagens de indígenas foram construídas e como elas estão aqui na nossa sociedade, né? Como elas chegaram à nossa sociedade e como elas permanecem na nossa sociedade. Imagens, muitas vezes, daquele indígena que anda de cocada, aquele indígena que anda nu, algo do tipo. Agora, um ponto é preciso deixar bem nítido para vocês. Essa discussão sobre indígenas e tal, a gente primeiro reconhece que a população indígena no Brasil é construída por diferentes povos, por diferentes histórias, por diferentes costumes, e o nosso minicurso hoje, ele não consegue dar conta. Talvez a nossa vida ela não dá conta de compreender a diversidade desses povos. Povos com histórias diferentes, como eu expliquei. Enfim. E esse minicurso, logicamente, não vai dar conta disso. A gente também não quer isso, né? A gente vai estar falando dessas representações de imagens que foram construídas na verdade, que foram construídas desses indígenas, né? Daquele indígena que conhecemos. E vamos perceber, e aí é que a gente lança mais questões do que propriamente perguntas, na verdade a gente lança mais perguntas do que respostas, é exatamente fazer com que a nossa cabeça
ela comece a criticar certas coisas que a gente vê. A criticar, por exemplo, o próprio Dia do Índio, né? Aquelas imagens, quando a gente abre o Facebook ou o Instagram, tá lá. O Dia do Índio, o índio batendo na boca, o índio dançando a dança da chuva, o índio andando nu, o índio na sua oca. Essas imagens foram imagens que foram produzidas. Mas a gente precisa pensar que o indígena hoje, é esse indígena, dessas representações. E um outro ponto que é bem importante é que a nossa sociedade quer que o indígena seja esse. Ou seja, quer que o indígena esteja em um tempo, em certas ideias que nós criamos para eles. Né? Que nós criamos para esses indígenas. Aquela musicazinha da Xuxa, do índio que bate na boca e tal. Nós, quando vemos um indígena, queremos que ele bata na boca. Né? Queremos que ele faça a dança da chuva. A gente quer ver o indígena de cocá, a gente quer ver o indígena nu, o indígena pintado. Quando a gente faz analogias, as analogias servem muito para a gente aprender as coisas. Seria muita representação do Brasil lá fora, né? Como o Brasil é visto lá fora? O Brasil, a identidade brasileira, vamos colocar assim nesses termos. Apesar disso já ser generalizante, né? E aí vai alguém lá fora e vai dizer: tu sabe tocar pandeiro? Vou perguntar se você sabe por quê. Um dos símbolos do Brasil é certamente o samba, né? Como muitos colocam, enfim. Tu sabe tocar pandeiro? Vou dizer, cara, eu não sei nem dançar direito. Eu diria tocar pandeiro. Oxe, mas você não é brasileiro? É estereótipos, são estereótipos. Então, veja, a mesma coisa que podem fazer com brasileiros, sei lá fora, em relação ao samba, esses símbolos, né, que são nacionais, como o samba, o próprio carnaval, isso eles fazem com os indígenas. Só que os indígenas, obviamente, isso é muito mais duro. Porque dos indígenas cobram esses indígenas, esses estereótipos, cobram esses estereótipos deles, que eles tenham isso, cobram que eles tenham isso, mas porque o indígena está solicitando seus direitos. E muitas vezes direitos que foram tirados dele, como a própria terra, como a gente vai tentar traçar aqui. Agora, um ponto importante para finalizar essa introdução é que, quando a gente olhar para essas representações desses indígenas hoje, meninos e meninas, quando olharmos essas representações hoje, devemos compreender que elas são processos históricos. Elas acontecem, na verdade, elas foram desenvolvidas, construídas historicamente, pelo tempo. Então, quando a gente tem uma imagem de um indígena, essa imagem ela tem seu fruto na colônia. Mas ela é construída a partir da colônia, do Brasil colônia, estou me referindo especificamente. Mas ela é uma construção que está sendo construída até hoje. As sociedades dão novos significados a essas representações, enfim. E é isso que a gente vai querer problematizar. Querer problematizar que essas representações elas foram construídas historicamente. E que essa história que a gente vai contar é uma história que ela tem um endereço certo, tá? Um endereço bem certo, que é exatamente, respondendo a pergunta da história para quem, de certa forma, é o endereço de negar a identidade indígena, o endereço de descaracterizar os indígenas, de propriamente dizer, você não é indígena, então você não tem direito à terra, a uma terra, você não tem direito a uma saúde diferente, a uma educação diferente, né? Não reconhece a própria diferença. Ou quando reconhece a diferença, ainda tem essa questão, ainda quando reconhece, precisa ver o indígena como a nossa sociedade quer ver o indígena. Como a nossa sociedade construiu a imagem de um indígena. De um indígena que anda nu, de cocá, pintado, que não pode ter telefone, que não pode ter televisão. Veja, são essas coisas que a gente vai tentar hoje aqui problematizar, que a gente vai tentar chamar a atenção aqui de vocês, tá? E sempre conversando, tá? Uma coisa que a Aline falou, eu vou
falou de manhã, né? Na primeira parte desse... Na primeira parte não, né? Na primeira vez que a gente desenvolveu o minicurso, que vocês fiquem bem à vontade, né? Para falar, para colocar ali no chat alguma coisa, sei lá. A gente... eu sou muito partidário da coisa da não obrigação, né? A gente não vai obrigar ninguém, logicamente, a gente não tem nem esse direito, de abrir câmera ou de abrir o áudio para falar ou algo desse tipo. Não, vocês fiquem bem à vontade, falem no chat ou não falem, ou ligue a câmera ou não ligue, enfim, fiquem à vontade, tá? Esse é um ambiente aqui de uma roda de conversa, tá? Então, não se preocupem muito com formalidade ou algo do tipo, tá? Então, a intenção aqui é a gente conversar, como diz a história, jogar a conversa fora, né? Mas tentando compreender ali como essas representações dos indígenas, sobre os indígenas, na verdade, essas representações sobre os indígenas foram construídas e estão sendo usadas na nossa sociedade hoje. E a gente acaba reproduzindo isso, tá? Isabela, por favor, abre o slide primeiro. Enquanto ela vai colocando os slides, eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês como os indígenas e os negros, eles são percebidos na nossa sociedade, né? Trazendo algumas reflexões sobre qual o espaço que nós vemos os negros e os indígenas nas nossas aulas de história. Se a gente analisar direitinho, quando a gente começa a estudar, por exemplo, os indígenas, a gente os vê durante a colonização, mas depois é como se esses indígenas eles sumissem da face da terra. E já os negros, eles são muito atrelados à ideia da escravidão. Só que é importante que a gente pense como esses processos eles são fundamentais e o quanto eles estão presentes na nossa sociedade. Porque a partir do momento que a gente entende, por exemplo, quais os espaços que os indígenas eles estão presentes, ou os próprios negros, a gente entende um pouco da ideia de racismo, a gente entende um pouco sobre a tal dívida histórica que a sociedade tem perante os negros, perante os indígenas, e a gente vai compreendendo isso. Porque, por exemplo, a gente fala tanto em dívida histórica, mas muitas vezes não nos é explicado que dívida é essa que a sociedade tem. Será que nós temos mesmo essa dívida para com eles? Por quê? Se a gente analisar direitinho, a construção da história do Brasil, ela é feita a partir da violência, a partir da morte de centenas de indígenas, de negro, a partir da escravidão, não, da escravização de inúmeras pessoas que saíram dos seus países de origem, que foram tirados das suas famílias, e muitos que viviam em situações muito boas, e foram trazidos para ser escravizados, para servir de mão de obra, né? De mercadoria mesmo. Então, a gente percebe o quanto a ideia do capital, do dinheiro, ela é importante para a gente pensar toda a formação do Brasil. O quanto esse querer dinheiro, o quanto essa sociedade capitalista, ela acaba criando uma ideia de, justamente, Isabela, essa dominação, quanto ela acaba criando uma ideia que vai tentar mascarar o indígena e que vai tentar mascarar o negro, levando a uma única perspectiva. Nessas imagens que nós trazemos, essa imagem do meio, vocês podem perceber uma pessoa, por exemplo, metade indígena, metade pessoa normal, entre aspas. E é justamente essa ideia que a gente quer quebrar, de que os indígenas eles não deixam de ser indígenas se eles vestirem uma roupa como a gente, se eles têm um celular na mão, ou se eles têm um notebook. Muito pelo contrário, da mesma forma que a gente está se readaptando, que a gente está se construindo, que nós não somos mais os mesmos que um tempo atrás, que há 1 ou 2 anos atrás, a gente vai percebendo que esses indígenas eles também precisaram mudar. Que a partir do momento que eles
eles vão sendo violentados, não só assim violência física, mas também a sua cultura, as suas características próprias. Esses indígenas eles vão tendo que se repensar, que se modificar, que sair de suas terras e em busca de melhorias, de melhores condições de vida. Nos próximos slides, pode passar, por favor, a gente vai entender um pouco como se dá esse processo de colonização no Brasil. E a gente vai vendo que a chegada dos portugueses ela é um divisor de água na percepção dos indígenas, porque a gente vai vendo que os indígenas eles foram atrelados a uma visão que os portugueses tinham sobre eles. Essa ideia de que os indígenas eles eram preguiçosos, essa ideia de que eles andavam nus, que tinham cabelo liso, foi toda uma construção que, a partir de narrativas, de discursos, de que esses portugueses eles iam discutindo uns com os outros, né? Então, a gente percebe que a presença desses indígenas ela existia em todo o território brasileiro e que mais do que uma colonização foi uma invasão. O Brasil ele foi invadido, os indígenas eles foram tirados de suas terras, eles tiveram que migrar e toda a sua cultura ela foi sendo modificada. Nessa imagem abaixo, tem o nome genocídio, a gente mostra um pouco do como os indígenas eles acabaram. Quando a gente trata dessa ideia de genocídio, não é só um genocídio se a pessoa matar tipo uma pessoa com a faca, se for uma coisa física. Mas também quando a gente tenta matar os ideais, as suas religiões, as suas características próprias. E nesses mapas a gente percebe um pouco como se deu o processo de colonização brasileiro, justamente um genocídio cultural. Essa palavra genocídio tem sido muito presente na atualidade, né? E é justamente essa ideia de que esse genocídio ele não ocorre só fisicamente, mas também ideologicamente e por aí por diante. E como eu estava caminhando para falar, nessas imagens nós temos um pouco como se deu esse processo de colonização, que se a gente observar direitinho, eu não tenho como mostrar, mas nessa parte que está mais colorida, na imagem acima do que tem palavra genocídio, é isso. Essa parte colorida é o litoral, a região que é banhada pelo mar, né? Pelo oceano e tudo mais. E foi por aí que começou todo o processo de colonização brasileiro. Ou seja, os indígenas eles procuravam viver de uma forma em que eles produziam para comer, e isso para os portugueses era visto como uma forma de serem preguiçosos, porque eles não queriam lucrar, porque eles não estavam visando o dinheiro. Só que aí é que a gente tem que perceber que os indígenas eles não tinham o mesmo pensamento que os portugueses eles tinham. Os indígenas eles não visavam essa questão do lucro, mas como os indígenas eles tinham uma relação muito forte com a terra, porque a terra que eles viviam estava muito ligada à identidade. O território que os indígenas eles vivem, ele é uma forma de categorizar qual grupo étnico você percebe, como a natureza ela é importante para a vivência dos indígenas, sabe? E a partir dessa relação a gente percebe, a gente ouve muito falar sobre a questão, os índios só querem terra, eles estão em busca de terra, não sei para que eles querem terra, eles nem plantam, são todos uns preguiçosos. E esses são os discursos que a gente encontra muito frequentemente na nossa sociedade. Só que a relação desses indígenas, ele está muito atrelado às próprias características da sua cultura, a um sentimento de pertença mesmo. Não é só não é uma questão monetária. Quer falar alguma coisa, Yuri, por enquanto? Gostaria de tocar em algumas questões, né? Principalmente
Isabelle caiu. Acho que... Eu vou É tentar que faltou projetar. energia aqui. Vocês poderiam passar o slide? Eu Eu liguei aqui os projeto. dados. Tá bem, Tranquilo. muito obrigada. Então, assim, quando a gente pensa ali, aqueles indígenas, né, que muitas vezes a gente escuta até discursos públicos, de, oxe, o indígena ali, tá com telefone, tá usando, tem televisão, o indígena tá usando internet, tá publicando foto, enfim, e a gente diz que ele, então, não é um indígena, a gente está pegando aspectos culturais e dando a esses indivíduos, dizendo, olha, ele tem que ter esses aspectos, se ele não tem esses aspectos, ele não é indígena, né? Ou ele está em um estado de transformação, como muitos falam, né? Ou seja, a gente pega as características, por exemplo, de não possuir nenhuma tecnologia, de não possuir, nesse caso, televisão, celular ou algo desse tipo, e a gente diz, olha, essa é uma característica do indígena. Mas vejam, quando nós colocamos esse ponto, nós estamos dando a esses indígenas características coloniais. Dizer, olha, esse cara não pode usar um telefone, esse cara... quem já viu o indígena usando o telefone ou algo do tipo, seria muito a gente pensar, talvez, como eu falo nessas coisas, fazendo essas analogias, né? Quando a gente utiliza, a gente importa coisas de outros países. Isso nos faz menos brasileiros, por isso, porque usamos coisas dos outros países? Obviamente que não. Usar coisas de outras culturas, certamente, não nos faz menos ou mais brasileiros, né? E outra coisa que é preciso pontuar, indígena não é só ligado à cultura, ou seja, o indígena, a definição do ser indígena não é uma definição de um grupo étnico e tal, de um grupo indígena, não é uma definição pura e simples da cultura. Ou seja, você vai lá no grupo indígena e traça um monte de características culturais, o que eles têm de cultura e vai dizer, essa é a cultura desse povo. Não. É a organização social, é a forma como esses indivíduos se organizam socialmente, é as memórias desses indivíduos, é a sua ancestralidade, é um conjunto de coisas que nem sempre está ligado à cultura, tá? Isso é importante, porque muitas vezes quando a gente dá características culturais a um grupo, a gente comete erros como esse de achar que o indígena não pode usar telefone. Mas é engraçado, porque o indígena não pode usar telefone. Mas nós podemos utilizar um iPhone que é importado, né? Apesar de não ser feito nos Estados Unidos, a sede da Apple é lá nos Estados Unidos, mas nós usamos e não deixamos de ser brasileiros. Engraçado, né? Essas coisas. Talvez essa analogia nos ajude um pouco a entender essas questões que são muito colocadas, né? De indígenas que usam telefone, que muitas vezes a gente diz, poxa, por que o indígena, a pergunta talvez seja a inversa, perguntar por que o indígena não pode usar telefone? Essa é a pergunta básica, elementar. Por que ele não pode usar telefone? Isso vai mudar a sua cultura? Então, nós alteramos a nossa... E aí outro detalhe, né? Nós, brasileiros, né? Vamos dizer assim, essa categoria mais geral, que mora no Brasil, nós, brasileiros, podemos sempre alterar as coisas, né? Mas os indígenas não. Os grupos indígenas têm que necessariamente permanecerem, eles devem permanecer, então, em um estado de meio que de natureza ainda, né? Um estado que nós damos a ele, né? O indígena que não usa telefone, o indígena que tem que andar de cocada, de pintura, tal. Ou seja, veja o que a nossa sociedade tenta, em grande medida, dizer que esses caras devem permanecer da mesma forma, enquanto a nossa sociedade está em plena mudança. E aqui é um ponto importante, quando eu falei, volto lá, a questão da cultura. A cultura, ela é fluida. A cultura está em transformação constante. Como a Aline falou, nós não somos mais os mesmos de 5 anos atrás. Os indígenas são os mesmos do período colonial. Os indígenas não são os mesmos de 5 anos atrás também. Vejam que a nossa sociedade, o indígena não é um ser
extraterrestre, não é algo de outro planeta, né, vindo de um outro mundo, de um universo paralelo aí, quem gosta mais de ficção científica. Não! É só um grupo social, um grupo étnico que estava aqui antes dos portugueses. Isso é preciso pontuar. Uma outra coisa que eu gostaria de falar, quando a Isabelle falou de dominação, é isso. É isso. Mas aqui eu chamo a atenção para uma coisa. O Brasil colonial e as relações entre indígenas e portugueses não podem ser só olhadas pelo viés da dominação, ou seja, de uma dicotomia de dois lados opostos, dominado e o dominador. Não é uma simples fórmula como essa que resolve o nosso problema. Porque muitas vezes os indígenas, grupos indígenas, vão se aliar aos portugueses ou a outros colonizadores. Eles vão, mesmo dentro das imposições, eles vão resistir fortemente, tá? A sua religião. É por isso que hoje várias religiões indígenas ainda permanecem, várias organizações sociais ainda permanecem. Claro, muita coisa foi imposta e foi transformada nesse sentido, né? Porque, como eu disse, a cultura é fluida. Mas os indígenas ainda continuam ali com muita da sua organização social. Mas o mais importante é que os indígenas, quando eles tiveram que se aliar, eles se aliaram. Quando eles tiveram que resistir, eles resistiram. Quando foi imposto, por exemplo, o processo de catequização a eles, eles se utilizaram da catequização para tentar, então, resistir ao processo de colonização. A busca desse indígena para a escravidão. Tá? Então, não um simples par de oposto, como a gente coloca dominador e dominado, não resolve. A gente tem que pensar a resistência em coisas bem sutis. Para dar um exemplo, eu li certa vez, é um exemplo bem engraçado. Eu li certa vez um cara dizendo que a resistência, vejam como a resistência ela funciona. A resistência é até, por exemplo, um negro que dá um pum, solta um pum na frente do seu senhor. Isso é um símbolo de resistência. Veja, uma coisa banal, né? Uma coisa que é até engraçada às vezes. Mas isso quer dizer que aquele cara está se opondo ali, de certa forma, no sentido meio que simbólico, ao Senhor. E ele chega lá na senzala e vai dizer, olha, eu só tenho um pum na frente do Senhor, e aquilo serve como um afago, né? Para aqueles negros que estão sendo ali violentados, estão sendo explorados, estão nesse processo forte de dominação. Então, são resistências sutis. Quando olhamos o Brasil colônia, olhamos esses tipos de resistência. Tá? Existiu, obviamente, como a Aline pontuou muito bem, o genocídio, né? A morte de vários indivíduos, de vários indígenas, de vários grupos, que tiveram, inclusive, que sair da região do litoral para entrar nos conhecidos sertões, né, regiões de uma mata mais densa. Eles tiveram que se adaptar a essas situações, né? Inclusive na própria concepção de que o mundo estava acabando, né? Muitos grupos indígenas têm essa concepção de que o mundo estava acabando. Exatamente porque era tudo novo para eles. É a gente imaginar, galera, quem gosta de ficção, obviamente, né? A gente imaginar um grupo, seres de outros planetas, de outro planeta, enfim, chegando aqui e impondo a gente um monte de coisas que eles acham certo. E aqui é o ponto crucial. É que esses indivíduos acham certo, acham correto, tá? Não que ser a coisa da verdade ou do que verdadeiramente é certo, porque o certo é relativo. Algo pode ser certo para mim, mas pode não ser certo para a Aline. É relativo isso. E esses caras, então, tentam impor, em grande medida, aquilo que eles consideram certo sobre esses indígenas. E a forma como ele olha esses indígenas, esses grupos, essas sociedades, é a forma que eles podem, então, impor a sua cultura europeia, a sua cultura branca. E muito disso a gente vê ainda hoje, né? Na nossa sociedade. Por isso que eu disse lá no começo que a nossa história é permeada, para analisar a nossa história hoje,
é preciso fazer uma análise histórica. Uma análise histórica, tá? Uma análise que nasce ali na colônia, principalmente, no processo de invasão do território que hoje nós conhecemos como Brasil. E nós temos que pensar sempre isso. É um processo de invasão. Mesmo, professor, mas é uma perspectiva de descobrimento a partir de Portugal, a partir dos europeus. Show, bacana. Mas não deixa de ser um processo de invasão. Por quê? É a gente pensar que nós estamos na nossa casa, vivendo do nosso jeitinho, daquele jeito que a gente gosta. E vem um cara lá do nada dentro da nossa casa e diz, olha, tu vai ter que fazer isso, isso e isso agora. Rouba as nossas coisas, a gente começa a olhar, o cara tá pegando. São coisas como essa. Talvez a gente não tenha despertado ainda a possibilidade de fazer essas visualizações. Mas são, assim, exemplos como esse que a gente pode compreender ali como foi, né, essa invasão sistemática de Portugal, né, que também não é só uma... a gente não olha a partir de uma perspectiva só indígena, a gente também tem que olhar a partir de uma perspectiva dos negros que foram escravizados, né? É necessário olhar isso, né? Quando a gente fala de Brasil Colônia, a gente nunca pode esquecer que os dois pilares do Brasil Colônia, vamos dizer assim, é a escravização dos negros, né? E o processo de invasão em terras indígenas. Em terras indígenas. Isso, gente, quer queira, quer não, voltando ao que a Aline disse de dívida histórica, é uma dívida da nossa sociedade. Não é uma dívida minha, não é uma dívida de Aline, obviamente, pessoal, enquanto pessoal, obviamente, mas é uma dívida da nossa sociedade. É como eu disse, a gente precisa estudar os eventos históricos. No pós-abolição, em 1888, a gente precisa pensar para onde os negros foram? Em que lugares eles foram? Quais oportunidades eles tiveram? O que eles tiveram que fazer? A gente precisa pensar essas coisas. E aí a gente chega hoje no Brasil, onde, por exemplo, a massa carcerária que está lá presa, em sua maioria, é negra. O pardo. São essas questões que, exatamente, né? São questões que requerem um aprofundamento muito histórico da gente. E a gente não vai fazer isso, galera, quando a gente lê, né? Quando a gente tentar buscar isso. Quando a gente tentar aprofundar o nosso conhecimento sobre a nossa realidade. Porque muitas vezes a gente vê lá a cota, aí a gente... poxa, o cara entrou pela cota ali e tal. Não entendo. Porque o cara entrou, sei lá, vamos imaginar uma cota de escola pública. É como o ideal lá da LDB ou da Constituição da educação de qualidade. Mas a educação, ela é de qualidade em todo lugar? Educação pública? São coisas que a gente só vai conseguir compreender quando olhamos profundamente o lado histórico. Né? Por isso que a história aqui é colocada em prática, como eu falei lá no início. E para colocar em prática, a gente precisa, galera, estudar. Se não estudar, infelizmente, a nossa compreensão sobre essa realidade que a gente está vivendo hoje, ela vai ser muito rasa. E aqui, Aline, eu vou pedir desculpas pelo tempo da minha fala, mas eu queria tocar em uma coisa. É muito o que eu esqueci o nome do bichinho. Do Karl Marx, que o Karl Marx falou no 18 Brumários, né? O livro que ele escreve sobre Napoleão numa parte. A história, tudo na história se repete duas vezes, uma como um fato, outra como uma tragédia. O que a gente está vivendo hoje, politicamente, em um cenário federal, tá? E aqui não estou dando um posicionamento político ou algo do tipo. É um modelo que a gente viveu muito parecido, é muito parecido. Tudo o que está acontecendo com um golpe que a gente teve em 1964. Muito, mas muito. Eu me arrepio quando eu falo isso. Porque é muito parecido. As pessoas na rua dizendo que é por Deus, pela família, pelo cachorro, pelo gato, pela galera toda da casa, mas é o cara que, durante o protesto
deu um tiro para cima, isso aqui em Palmeira dos Índios, né? A gente é de Palmeira. E o cara tava pela família, né? No protesto a favor do governo. É o governo que no mesmo dia da votação do voto, da votação no parlamento do voto impresso, é o cara que fez um desfile de militar que nunca existiu para entregar um convite que poderia ter sido feito de outra forma. Sabe? São coisas assim que a gente só vai conseguir analisar a nossa realidade. Esse foi só um exemplo, claro, partindo da nossa do que a nossa realidade. A gente só vai conseguir observar a nossa realidade quando a gente olha fatos históricos, né? Esses eventos históricos, enfim. Maria, pode falar. Muito obrigada, mas eu me senti à vontade quando você nos permitiu esse espaço, mas pegando um gancho na sua fala, eu queria acrescentar, não só corroborar com o que você está dizendo e fazer uma reflexão, porque hoje nós, com a nossa consciência, com o conhecimento que nós temos, raso ou não, de fatos históricos, é tão fácil a gente olhar para trás e nós simplesmente nos posicionarmos assim contrários, ficarmos até indignados com, por exemplo, a escravidão, povos escravizados, não mais recentemente, agora na Segunda Guerra Mundial, né, com todo aqueles campos de concentração, toda aquela política nazista. Hoje é fácil a gente olhar para trás e ficarmos indignados. E a gente fala assim, meu Deus, mas se eu tivesse naquele tempo, né? A gente costuma ter esse discurso. Mas eu acho que aqui é uma questão que você falou que não num posicionamento ideológico, mas a gente precisa parar para fazer essa observação, sim, porque num governo que se preza, educação não deveria ser prioridade, ela deveria ser uma premissa. E eu acredito que se a gente olhar um pouquinho para frente, tá? Algumas décadas ou anos, não sei, se a gente olhar para o futuro, e se nós olharmos para trás, no dia de hoje, a gente vai pensar, os nossos filhos e netos, será que eles vão olhar para trás? Será que eles vão compreender como que nós, hoje, estando vivendo em pleno século XXI, nós estamos conseguindo conviver com uma educação que deveria ser premissa, uma educação, entre aspas, ditas de qualidade para uns e não para outros, uma educação tão desigual? Será que daqui a pouquinho na frente os nossos filhos, netos, não farão esse questionamento? Então, essa questão de cotas, que ela é questionada, e outras políticas sociais que são muito questionadas, nós estamos vendo esse momento, mas se fizermos exercício de olhar para frente, o que lá eles vão pensar de nós? Da nossa, às vezes, até passividade no momento, tá? E obrigada, gosto muito da sua fala, tá? Parabéns para vocês. Eu só gostaria de acrescentar uma coisa. Eu super concordo com você. Eu acho que você tocou em um ponto que é muito importante, né? E eu acho que eu acabei esquecendo de dizer aqui. Quando a gente olha para esses eventos que aconteceram, claro que, por exemplo, a gente acha a escravidão uma coisa horrível hoje, mas na época aquilo tinha uma justificativa e tal, né? Aquilo, inclusive, que a gente na história tem, né, do anacronismo, né? A gente não pode meio que criticar eventos do passado a partir do nosso ponto de vista hoje. Claro, a gente está tentando lançar aqui algumas questões para vocês, né? Desse nosso passado. Agora, a história, de forma fundamental, ela serve para que nos eventos do passado eles não se repitam no nosso presente nem no nosso futuro. E nós sabemos, por exemplo, a tragédia da escravidão. A tragédia que foi a escravidão. Ou a tragédia que foi de 64 a década de 80, com o regime militar que a gente teve. Nós sabemos isso claramente, né? E nós não queremos que isso se repita.
exatamente por essas experiências que nós não vivemos, né? Mas os nossos familiares, ou, enfim, outros indivíduos viveram, né? Que de forma deixaram seus registros, enfim, e mostra o quanto foi dolorosa essa experiência, como a própria experiência da escravidão, né? Enfim, por isso que eu acho que a sua fala foi muito importante nesse sentido, de querer nos apontar exatamente isso. Nós precisamos olhar para o passado, né? E nós precisamos também olhar para o futuro e dizer, será se os nossos filhos, os nossos netos olharão para a gente como eles verão, né? Como eles nos verão, na verdade. Eu acho que isso é muito importante também para a gente pensar e repensar essa história, tá? Apesar de a gente estar focando meio que muito no universo indígena, mas repensar essa história no sentido muito mais amplo da coisa, a gente pode estender ela para vários campos, como, por exemplo, o próprio campo da educação, né? De como a educação está funcionando de alguns anos para cá, o quanto a educação está sendo sucateada, né? Já que a gente está falando aqui dessa experiência de um instituto federal, a partir de um instituto federal, a gente pode pensar o quanto os institutos federais estão sofrendo, quantas várias universidades, né, com risco de serem fechadas ou algo do tipo. E eu super concordo, Maria, quando você diz que a educação ela é um pilar importante, eu acho que é fundamental a educação, né? É a educação que a gente vai se politizar, que erros não vão acontecer. Erros, por exemplo, como o próprio racismo, como a própria escravidão, é a partir da educação, tá? E a gente precisa lembrar uma coisa, eu sempre gosto de falar isso, eu até comentei de manhã, né? A nossa sociedade ela é construída. Então, nós, enquanto o indivíduo, enquanto um ser social, que se relaciona com a sociedade, com indivíduos, ele é também construído. As suas ideias são construídas, são construções. É aquela história de ninguém nasce racista, ninguém nasce homofóbico. Isso é uma construção. Seja na escola, seja na família, seja fora de casa, em outros lugares. Então, o ser social é uma construção, ele é algo construído. A gente precisa estar atento a isso. A gente só vai perceber essas coisas quando a educação for forte na nossa vida, e quando ela for objeto de uma transformação verdadeira na gente, né? Enfim, além. Eu vou dar prosseguimento ao que a gente tinha planejado pelo decorrer da hora, para que a gente não acabe se atrasando muito. Dando continuidade, eu trago aqui alguns apontamentos acerca dos grupos indígenas, do quanto eles precisaram se reorganizar, do quanto eles precisaram passar por um processo de mudanças, por um processo de migrações, a partir do contexto da colonização. Porque a partir do momento em que a colonização ela está ocorrendo, há várias perseguições, há tentativa de arrendamento de terra para que houvesse plantação e todo o processo, né, que a gente já conhece, de que acaba tirando essas terras dos indígenas. Então, a gente tentar falar um pouco que esses grupos eles foram tirados do seu território e que eles são, de certa forma, obrigados a saírem desses espaços, a silenciarem como uma forma de estratégia, é a gente pensar também que, então os indígenas eles não são coitadinhos, eles também procuraram meios de resistir. E as próprias formas de que os indígenas, eles às vezes acabaram negando sua identidade étnica, é uma forma de resistência também. Muitas vezes, quando os indígenas eles vão em busca de trabalho, até hoje mesmo, eles saem, por exemplo, de Alagoas para São Paulo em busca de melhores condições de vida,
às vezes eles têm que deixar um pouco sua identidade étnica de lado, silenciada, só que ele não deixa de ser indígena por causa disso. Então, durante muito tempo, a sociedade brasileira ela fez com que esses indígenas eles tentassem, eles fossem silenciados e por muito tempo eles perderam essa visibilidade. Só que muitos desses grupos étnicos, eles vão se reafirmar, não, eu sou indígena. E não apenas dizer que é indígena, mas dizer, não, eu sou Chucuru-Cariri. É dizer qual é o grupo étnico que ele existe. E aí faz com que a gente repense que os indígenas, eles não são um só. Por mais que exista a ideia de indígena, o Brasil ele conta com mais de 300 grupos diferentes. E cada um ele possui sua singularidade, sua identidade, suas características próprias. E aqui em Alagoas mesmo, esses indígenas, eles vão se reafirmando e dizendo, não, eu sou indígena. Então, a gente vai percebendo que a sociedade ela também vai mudando. Alguns direitos políticos, eles vão sendo a favor dos indígenas. E aí a gente percebe aqui, ó, o indígena com a Constituição na mão, e a gente para e pensa um pouco sobre a Constituição de 1988, do quanto ela foi importante para que esses indígenas eles voltassem a essa visibilidade e vários grupos eles fossem aparecendo, eles fossem dizendo não, agora é meu momento, agora eu posso dizer que eu sou indígena sem ter tanto medo de ser perseguido. Embora a gente atualmente ainda passe por algumas perseguições, os indígenas eles ainda passam por um cenário de preconceito, né? E a gente vai percebendo que esses grupos eles vão acompanhando as modificações que também a sociedade ela acaba passando. Porque não seria justo, por exemplo, que nós pudéssemos mudar, a gente possa se transformar as diversas esferas da sociedade e os indígenas eles continuassem sendo aqueles das colônias. Não, eles também estão inseridos dentro da sociedade, eles também passam por mudanças. Posso continuar ou quer falar alguma coisa, Yuri? Dando continuidade, nesse mapa a gente vê a presença de vários grupos indígenas no estado de Alagoas mesmo. E a gente vai percebendo quanta variedade de grupos indígenas existem no nosso estado. Só que isso não significa dizer que nos demais territórios não hajam indígenas ou não haja a presença desses povos. Esses são apenas os povos que são reconhecidos pela FUNAI e por essas entidades, né, que reconhecem a presença indígena. Só que um questionamento que fica é sobre como... será que esses indígenas eles só vivem nesse lugar? E o que aconteceu com os demais indígenas? Nesse território daqui, ó, da zona mais litorânea, que foi justamente onde o processo colonizador acompanhou, será que não existe presença indígena? Muito pelo contrário, tanto é que alguns artefatos, vou mostrar daqui a pouco, eles vão sendo encontrados nesse território. Só que atualmente não existem grupos reconhecidos nesse território. E isso acontece muito em vários espaços da nossa sociedade e da nossa comunidade alagoana. Sobre o caso de Coruripe mesmo, há uma presença indígena muito silenciada que mal se ouve falar, né? E não só presença indígena, mas também uma presença negra. Porque, por exemplo, no caso de Coruripe, havia também uma presença negra. Eu estava vendo uma documentação um dia desse que conta sobre a venda e compra de escravos no território de Coruripe. Então, a gente percebe que o fenômeno da escravidão ou de outros processos, eles também
estão presentes na nossa sociedade. E é bom que a gente faça esse link entre a história do Brasil e a nossa localidade para que a gente possa entender como a nossa sociedade ela vai se comportando nesses cenários. Nessa foto, como eu havia falado para vocês, conta um pouquinho de alguns sítios históricos aqui de Alagoas, onde foram encontrados alguns vestígios arqueológicos da presença indígena. Então, a gente percebe que se a gente fizer um paralelo entre o mapa anterior, onde tem a presença indígena dos grupos reconhecidos, o cenário onde esses grupos indígenas eles estavam presentes vai muito além de onde eles estão, onde eles foram reconhecidos, principalmente nessa região do litoral que eu havia comentado para vocês, que foi encontrado vários resquícios da presença indígena. Nessa foto a seguir, foram feitos, eu trago agora para vocês, alguns vestígios que foram encontrados no nosso contexto alagoano a partir de escavações. Esses, por exemplo, esses dois do meio, eles foram encontrados em Maceió, em território de Maceió. Esse daqui na zona da mata e esse daqui no sertão. Então, a gente vai percebendo essa presença indígena em várias esferas da sociedade, em vários lugares. Então, a gente vai percebendo que, independente do tempo e do espaço, os indígenas eles passaram por toda essa região de Alagoas e eles vão se modificando de acordo com a sociedade. Amiga, eu queria falar uma coisa. Pode falar. Volta isso, essas imagens. Eu acho que são bem interessantes, né? Eu queria contar assim um caso para vocês, né? Para vocês conseguirem talvez observar mais na prática como essa invisibilidade ou talvez um lapso de esquecimento sobre certos eventos, sobre certos episódios, eles acontecem a nível municipal, né? E isso também acontece a nível estadual, ou enfim. Como, por exemplo, a gente sabe, a história de Alagoas é uma história traçada pela presença indígena, né? Mas a gente pouco escuta falar sobre a própria presença indígena em Alagoas, em vários períodos. A Aline, quando mostrou o mapa da presença indígena em Alagoas, veja lá, são povos que vão do sertão à zona da mata, né? Eu acho que são 13, se eu não estou enganado, povos que estão divididos ali nessas regiões. Para a gente explicar a história de cada um povo desse, a gente demoraria aqui uma vida também, né? Porque são povos que têm trajetórias distintas, enfim. Mas o que é importante a gente saber é que existe uma presença indígena e que esses indígenas não estão também isolados no seu território, né? Eles estão em toda Alagoas, né? Em várias cidades de Alagoas, esses indígenas estão. Muitas vezes o indígena está numa farmácia trabalhando, mas ele não diz que é indígena porque o nosso estereótipo, a primeira coisa é perguntar: oxe, eu pensei que você andava nu. É o primeiro estereótipo, né? A primeira coisa a ser perguntada. Então, são essas coisas que a gente precisa notar. Quando eu falei de um exemplo, eu moro em uma cidade chamada Coité do Noia. Coité do Noia tem uma história muito interessante, que é a seguinte. Em algum tempo atrás, algumas décadas atrás, foram encontradas algumas igaçabas, essas mesmo que parecidas, né, com o que a Aline apresentou. Inclusive, essas igaçabas foram quebradas, enfim. Foram encontradas algumas, fica mais ou menos no centro. Essa região verdezinha, do verdezinho claro de Palmeira dos Índios, desça o mouse um pouquinho, Aline. Do lado aí. Do lado agora. Do seu lado. Uma região mais central. A gente vai chegar aqui a um acordo. Então, numa região. Aí, sai onde está o mouse de Aline. Representação do Coité do Norte. Fica no meio do estado de Alagoas. Fica perto. Faz divisa com Arapiraca, Taquarana, Igaci. Não faz divisa com Palmeira dos Índios, mas faz divisa com Arapiraca. Enfim.
É uma cidade pequenininha, para vocês terem uma ideia, a cidade só tem um bairro só, que é o centro. Então é uma cidade bem pequenininha. Mas vestígios indígenas foram encontrados, né? Como igaçaba, alguns cachimbos, algo desse tipo. Enfim. Um historiador da cidade fez uma pesquisa muito profunda sobre a história do Coité do Noia. E lá ele acha, inclusive, elementos que comprovam a escravidão, a escravização de negros naquele lugar. Inclusive com vestígios materiais dessa presença desse período colonial escravista no Coité, como senzala, como porcelanas de uma apresentação de uma casa grande, algo desse tipo. Mas quando você vai lá no site da prefeitura do Coité e pesquisa a história do Coité, vocês vão lá e vão pesquisar história do Coité. A história do Coité se traduz como a história do nome da cidade. O nome da cidade é uma outra coisa. O nome da cidade é uma família com sobrenome Noia que chega à cidade e lá fica. E na cidade tinha muito pé de coité, né, que é um fruto. Então ficou Coité do Noia. Por isso explicado o nome. Mas veja, no site da prefeitura, inclusive se você perguntar a qualquer pessoa do Coité, dos seus indivíduos ali que moram há muito tempo, inclusive, perguntar como Coité surgiu, eles vão contar essa história. Eles não contam outra história. Porque essa é a história que foi contada. Essa é a história que continua a se repetir nas escolas. Quando lá do dia 21 de setembro, que é o dia da emancipação política do Coité, uma semana antes tem um projeto que é o projeto, pelo menos na escola que eu trabalho lá no Coité, apesar de morar em Palmeiras, eu trabalho no Coité. O projeto é o seguinte, a história do Coité, do Noia. Aí lá no projeto conta a história. Mas que história está sendo contada para os alunos? É a mesma história que eu contei a vocês aqui. A história do nome da cidade. Ou seja, eles praticamente é como se não existisse uma presença, como não existia uma presença indígena, não existia uma presença de negros que foram escravizados. Essa história foi esquecida. Ninguém lembra dessa história. Não fosse o esforço desse cara, como eu disse, desse historiador, ele reconstruiu todo esse espaço da escravidão, né? Ele não conseguiu avançar muito na presença indígena porque, enfim, não sabe nem o povo indígena que estava lá. A gente sabe que foi um grupo indígena por conta dos materiais, né? Dos vestígios materiais que foram deixados, né? Como o próprio Igaçaba, que era utilizado ali como um ritual fúnebre. Mas é a única coisa que a gente sabe. Porém, a cidade parece uma cidade sem história, né? Uma cidade, apesar de ser isso muito preconceituoso, né? Dizer uma coisa sem história, mas os indivíduos incorporam esse discurso. Um discurso de dizer, a cidade, quando perguntam o nome curioso da cidade, né? Um nome bem curioso. Não, foi a família que tem um sobrenome Noia e tal. Sim, mas essa não é a história da cidade. É a história do nome da cidade. São coisas diferentes, tá? E isso, gente, a gente vai encontrar em vários lugares de Alagoas. Quando a gente olha, por exemplo, para Arapiraca, Manuel André, né, aquele que conhecido como fundador de Arapiraca, que é a segunda maior cidade do estado, Arapiraca, Manuel André tem um passado escravista. Foi dono de escravos. Mas essa história, gente, essa história pública, aquela que é divulgada pela prefeitura e tudo mais, não é uma história que é compartilhada, né, com os indivíduos. Ou seja, a história que chega nos indivíduos é a história que esses grupos querem, né? As histórias exatamente como essas, que tem uma invisibilidade, dá uma invisibilidade aos negros, uma invisibilidade aos indígenas, né? Ou que permitem dizer que não existiu escravidão em um lugar, ou que não existiu uma presença indígena em outro. São coisas como essa. E aqui, como eu havia falado para vocês, foi uma partezinha que eu retirei do documento que falava um pouco sobre
como se dava a escravidão nos municípios de Alagoas, a compra e a venda dessas pessoas que foram escravizadas. E aqui era uma quantidade de talões que datavam todas essas questões. Então, o que aconteceu com essa documentação que falava da presença dos negros em Alagoas? Foram queimadas, simplesmente foram queimadas. Houve no Brasil inteiro, após a abolição, um processo de incineração em vários documentos que eram voltados a essas questões de compra e venda de pessoas escravizadas, porque essa foi justamente uma estratégia que eles utilizaram de não garantir aos negros uma indenização, para que eles não fossem indenizados pela quantidade de tempo que eles foram escravizados, sabe? Então, a gente percebe que essa também é uma estratégia que a sociedade ela utiliza-se para fazer com que esses indígenas ou esses negros eles fossem também invisibilizados. E o que é que acontece com eles após o período da abolição? Eles agora não têm mais emprego, ele não tem mais como se alimentar na casa do senhor de engenho. Então, eles são levados para as camadas mais pobres da sociedade. Eles são levados para a construção de favelas, porque os melhores espaços da sociedade eram das pessoas que formavam a elite, eram das pessoas que tinham dinheiro. E aí eu trago para vocês um documento daqui do município de Palmeira, que é onde a gente toma como objeto de estudo, que vai tratar justamente dos nomes dessas pessoas e traz tudo detalhadozinho, que foram alguns dos documentos que escaparam dessa queima que aconteceu. E isso não é um cenário isolado. Em Alagoas aconteceu o quebra do Xangô, que foi um quebra de um terreiro e tal, onde várias imagens foram apreendidas ou foram quebradas, também como uma forma de estratégia de silenciamento, para que esses negros e esses indígenas eles não cultuassem a sua religiosidade mesmo. Então, a gente vai percebendo que várias são as estratégias de tentar fazer com que esses atores sociais desaparecessem, mas que, ao mesmo tempo, eles resistem. Tanto é que existem até hoje, né? Yuri, tu quer que projete a parte agora da lenda? Eu posso projetar aqui. Pronto, deixa eu parar Tá? aqui, então. Porque aí a gente já vai dando os encaminhamentos, né, tal, pela hora, enfim. Deixa eu apresentar. Bom, eu queria contar uma história a vocês agora. Eu queria contar uma história a vocês muito curiosa, que aí a gente vai conseguir ver com mais clareza essas questões que a gente está tentando pontuar aqui, né? Que é dessas representações, enfim, dessa ideia, né? De como essas representações foram construídas, né? De que forma elas tinham uma intenção ao serem construídas, enfim. E aqui a gente tem a lenda, né, do Tilixi Tixiliá, né? Um indígena, dois indígenas, na verdade, que teriam, então, fundado Palmeira dos Índios a partir do seu amor. Essa lenda foi pensada por um cara chamado Luiz Torres, um cara que viveu em Palmeira ali, mais ou menos da década de 50 até mais ou menos a década de 90, que é quando ele morre, se não estou enganado. E esse cara, então, a cidade de Palmeira dos Índios, nesse contexto, já era uma cidade emancipada, tem alguns anos, mas não tinha uma história. Aquela mesma lá, por exemplo, que eu falei sobre Coité, ela não tinha uma história. Então, precisava se criar uma história de Palmeira dos Índios.
E Luiz Torres, então, ele vai tentar lançar as bases de uma história de Palmeira dos Índios, baseada, claro, ligando os indígenas, não podia negar o fato da presença indígena, mas é o lugar que ele dá aos indígenas nessa história que é o mais interessante, tá? E é o ponto que eu quero trazer para a gente pensar algumas coisas. Então ele escreve essa lenda em 71, essa lenda é bastante divulgada em vários meios. Esse Luiz Torres, ele é jornalista, ele foi jornalista, na verdade, tudo mais. Inclusive, nos próprios jornais em que ele publicava, jornais de circulação aqui em Palmeira, depois da década de 70, ele, em vários lugares onde ele tem a oportunidade de divulgar essa lenda, ele divulga, né? Então, de citar essa lenda como uma lenda que mistura coisas, fatos que não são conhecidos de ninguém, com elementos de documentos registrados, por exemplo, em cartório, como o documento de doação das terras ao Frei Domingos de São José, que catequizou os indígenas, aqui o Chucuru e o Cariri, com elementos de uma ficção, né? Uma história ficcional, né? Mas essa lenda termina, então, com amor proibido de Tilixi com Tixiliá, e eles acabam morrendo ali, então nasce Palmeira dos Índios desse amor proibido, tá? É essa história que o Luiz Torres ele produz, né? Uma história que tem ali a presença indígena muito forte, porém a presença indígena de indígenas idealizados, né? Primeiro, indígenas que estão aqui na capa nus, né? Que tem alguns fenótipos, né, que carregam ali uma certa herança indígena, segundo ele. Então, essa é a ideia construída desses indígenas, tá? E essa história da lenda de fundação do Palmeiras dos Índios, ela funciona muito bem, porque em vários contextos, em vários processos, ela é utilizada como uma lenda verdadeira, como algo que realmente aconteceu, tá? Como eu falei, ela mistura várias coisas, ficção com fatos históricos, enfim, um universo de possibilidades. Mas no fundo, ela é uma lenda. Porém, Luiz Torres, eu pesquisei sobre esse cara e o que eu pude recolher de informação é que esse cara ele participava de vários grupos sociais de Palmeira dos Índios. Lembrando que o Chucuru Cariri tem, historicamente, uma briga pelo seu território, né? Pela demarcação do seu território. E aqui, inclusive, o próprio Luiz Torres faz parte, tem conexões com esses grupos, né? E essa história passa a ser vendida para a população de Palmeira dos Índios, tentando despertar uma identidade palmeirense, algo que ligue todos os indivíduos de Palmeira dos Índios a algo comum, exatamente a essa lenda, a esses indígenas. O problema é que essa lenda, ela aprisiona os indivíduos, esses indígenas, dentro de um tempo. E aí, a transferência dessas características, os indivíduos querem na sua realidade essa transferência. Ou seja, o Luiz Torres escreve na década de 70 sobre os indígenas que estão no período colonial, vai essa lenda ser divulgada e os indivíduos querem que os indígenas de hoje tenham essas características dos indígenas lá colonial, inclusive dos próprios indígenas que o Luiz Torres escreve. Aí quando a gente vai lá no site de Palmeira dos Índios, a história de Palmeira dos Índios é assim. Segundo o site de Palmeira. Tem lá, os índios que viviam nas terras eram os chucuru que viviam. Eles não vivem mais. Segundo o site da prefeitura. Viviam, passado. Já aconteceu. Eles não vivem mais. Não cita aqui nenhuma outra vez que a gente tem um grupo que é reconhecido etnicamente, o grupo do Chucuru Cariri. Não reconhecem. Além disso, além de dizer que os índios viviam, ou seja, não existem mais, a gente tem, conhecida como Princesa do Sertão, Palmeira dos Índios tem sua origem ligada à lenda do casal de índios Tilixi e Tixiliá. Conta-se que há muito tempo, aí vai contando a história de como aconteceu isso. Mas esses indígenas, nada prova que eles existiram. É uma lenda, uma fabulação, é uma ideia imaginada pelo Luiz Torres. Quando a gente vai para a bandeira de Palmeira dos Índios, surpreendam. Tem lá os dois indígenas. Quem esses dois indígenas representam? Isso, Yuri, quer dizer que há uma presença indígena na bandeira? Show! É isso.
visibilidade. Mas a produção da visibilidade também produz invisibilidade. Nesse contexto. Porque, olha, por mais que existam dois indígenas, que dê um sentido de uma Palmeira dos Índios que reconhece a presença indígena, quando você vai para tentar compreender a bandeira, aí lá no site da prefeitura também tem isso. Diz que esses dois indígenas representam quem? O casal de índios. Vítimas do amor e do heroísmo teriam fundado a cidade. E os indígenas que morreram. A morte dele representa a fundação da cidade. Então, a ideia é, depois que eles morrem, a cidade se formou e os indígenas deixaram de existir. O brasão do município diz isso, o site está dizendo que viviam, não vivem mais. Aí, quando a gente olha a Palmeira dos Índios, né, os lugares de Palmeira dos Índios, a gente tem vários lugares que reproduzem ainda esses estereótipos, né? A gente tem, por exemplo, uma praça conhecida como Praça da Índia ou Praça Moreno Brandão, que tem a história dessa indígena. Um indígena, quando você vai na internet, pesquisem lá na internet, índios norte-americanos. Pô, a primeira imagem que aparecer, pode ter certeza, vai ser uma imagem muito parecida, muito semelhante com a forma do rosto dessa como é o nome que eu esqueci? Dessa representação. Mas ela é o sentido de dizer, olha, aqui há uma presença indígena. Mas veja, ela tem até uma sensualização dessa indígena, né? Um sentido de sensualizar ela quando deixa os seus seios à mostra, né? É esse o sentido, pelo menos que eu percebo, né? Mas quando o cara chega na cidade de Palmeira, vê essa imagem, tem uma índia ali, essa índia está nua. Então, obviamente, os indígenas andam nus. Quando a gente vê um indígena que não anda nu, a gente vai, oxe, mas aquela índia lá na praça estava nua. Essas representações, gente, elas são construídas mentalmente nessa sociedade, né? Palmeiras dos Índios passa a reproduzir essas imagens em todos os lugares. A gente vê pintado, por exemplo, obras que representam Tilichito e Chileá, os dois indígenas que viveram um amor proibido, morreram e tudo mais. Novamente, representa isso, Palmeira dos Índios, tá? Principalmente porque Palmeira dos Índios tenta ainda representar uma cidade turística ou algo desse tipo, mas que, na verdade, é uma cidade que trabalha com essa questão ali dos estereótipos, né, dessas representações desses indígenas, que na verdade não existiram. E essas lendas começam, essa lenda é reproduzida na cidade, ela é perpetuada em todo lugar, nas escolas, em espaços públicos, enfim. Quando Palmeira dos Índios é lembrada pela sociedade, é lembrada por essa lenda. Então, essa lenda tem uma força muito grande aqui em Palmeira dos Índios. Né? Uma força muito grande. E essa lenda, então, ela vai provocar que os indivíduos criem as suas imagens sobre o que são os indígenas. Tá? E Luiz Torres é muito sagaz, né? Porque ele também funda um museu aqui em Palmeira dos Índios. Não só ele, como outros indivíduos ajudam ele a fundar o museu. E lá no museu tem um espaço do indígena e tudo mais. E muito do que tem na lenda tem lá no museu. Ou seja, o indivíduo vai dizer, eita, a lenda é a mesma coisa do que tem no museu, então a lenda, teoricamente, é verdadeira. São essas coisas que a gente precisa pensar, precisa problematizar, essas imagens que são muito comuns na nossa sociedade, né, no nosso próprio Brasil. Essas imagens desses indígenas que são, então... dessa concepção de indígenas que andam nus, né, de indígenas então que precisam sempre estar de cocar, precisam sempre estar pintados. São essas imagens, gente, que acabam sendo difundidas, né, e vendidas. Aline? Para encerrar e para que a gente abra para discussões, debates, perguntas, eu vou passar um vídeo que mostra os jogos indígenas em Alagoas, para que a gente perceba algumas características, por exemplo,
os indígenas sem pinturas, com pinturas, os vários grupos étnicos que aparecem nessas imagens, para que a gente possa perceber essa dinâmica desses grupos étnicos que existem em Alagoas. Eu vou tentar abrir aqui e vocês me dizem quando aparecer, por favor. Já está aparecendo, viu, Aline? Certo, obrigada. Tá saindo o áudio? Acho que você precisa tirar o fone, talvez. Eu acho que quando a pessoa clica em apresentar, tem uma parte que é colocar áudio também. Não sei se é. Tá indo? Não tá, não. Ainda não, agora né? foi. Agora foi. Agora foi. Agora parou. Por que você desligou seu áudio, Aline? Você tem que deixar ligado. Voltou? Voltou. Jucuru, Cariri, Jerimbacó, Calangó, Aconã, Carapó, Cuiu, Pancandaru, Azul, Pataxó, chamando essas tribos do Brasil. Passo Bocal, Itaguari, Carajá, Catoquim, Funio, Tiquibotó, Terená, Pareci, Cariri, Chocó, Desabucuá, Pancararu. Tenho a cara pintada, a alma azulada, do povo aguerrido, de um povo valente, de um povo guerreiro, de um povo Brasil. A cara pintada, a alma azulada, do povo aguerrido, de um povo valente, de um povo guerreiro, de um povo Brasil. Brasil, Brasil. Chucuru, Cariri, Jerimbacó, Calangó, Aconã, Carapó, Cuiu, Pancandaru, Azul, Pataxó, chamando essas tribos do Brasil. Passo Bocal, Itaguari, Carajá, Catoquim, Funio, Tiquibotó, Terená, Pareci, Cariri, Chocó, Desabucuá, Pancararu. Tenho a cara pintada, a alma azulada, do povo aguerrido, de um povo valente, de um povo guerreiro, de um povo Brasil. A cara pintada, a alma azulada, do povo aguerrido, de um povo valente, de um povo guerreiro, de um povo Brasil. Brasil, Brasil.
Curu, Cariri, Jerimbocó, Calangó, Aconã, Carapó, Tocuiupã, Cangaruaçu, Pataxó, chamando essas tribos do Brasil, Passo Bocal, Itaguari, Carajá, Catoquinho. Então, a proposta desse vídeo foi justamente que a gente percebe algumas características bem interessantes. Por exemplo, as vestes de uns para os outros são diferentes, as pinturas, e a gente vai percebendo que cada um tem sua singularidade. E além dessas questões, a gente percebe também que ao redor de onde eles estavam jogando, tinham pessoas que estavam vestidas que não tinham pinturas e que também eram indígenas. Aí é justamente esse paralelo que a gente tentou trazer ao longo das nossas falas, de que o indígena ele independe suas vestes, que ele independe essas formas, né, de representação. Ele é indígena porque essa é a sua identidade étnica, porque essa está ligada a toda a sua construção. Exatamente. Acho que o propósito desse minicurso, como eu e a Aline a gente conseguiu explicar ali no começo, foi exatamente mostrar, né, essas representações, mostrar essas construções, mostrar a importância da análise da história, de uma análise histórica profunda, né, no Brasil, para que a gente compreenda esses processos, né? E como eu falei anteriormente, a gente só vai compreender a nossa realidade quando a gente começar a estudar profundamente o que é o Brasil, né? No sentido profundo da coisa, não quer dizer estudar ali. Eu vou tentar reformular aqui que eu perdi a ideia. Estudar esse Brasil profundo é exatamente estudar o próprio processo de colonização, a própria ideia, né, de como nasce o Brasil, no sentido ligado à relação entre coroa e os indígenas que estavam aqui, os negros que foram escravizados na África, trouxeram ao Brasil, enfim. Quando a gente analisar essas relações e ver que essas relações, na verdade, elas dizem muito da nossa sociedade hoje, né? Ela mostra muito sobre a nossa sociedade hoje. Eu acho que isso é importante, tá? Bom, então a gente deixa aberto esse tempo para quem quiser fazer alguma questão, colocar alguma dúvida, fazer algum comentário, quiser acrescentar algo na discussão, alguma coisa que não entendeu bem, alguma coisa que merece ser mais explicado, ou enfim. Agora é o momento, né? Claro, todo momento vocês poderiam fazer isso, obviamente, mas agora vocês têm um espaço totalmente aberto, né, para isso, tá? Lembrando que a gente precisa chegar mais ou menos ali até umas 4h55, né? Que o limite é até 4h50, mas a gente tem uns 5 minutos ali, eu acho, de tolerância, tá? Para que também não fique cansativo, porque eu imagino que vocês estavam ali assistindo a palestra no YouTube, enfim. Então, traduzindo, o espaço está aberto. Bem, eu quero agradecer novamente a você, Yuri, você, Aline. Eu acho que foi muito autoexplicativo, foi muito interessante, a gente conseguiu absorver bem, aprender várias coisas. E é isso, foi muito legal. Eu agradeço novamente vocês, aos participantes que estão aqui. E em breve os certificados irão sair. Se alguém quiser falar alguma coisa, expor sua opinião, o que achou, estamos aí. Bom, então vamos para os finalmente, né? Só mais uma vez agradecer a Isabelle por toda a assistência, por toda a paciência, né, com a gente, enfim. Agradeço de coração, Isabelle, por isso, também pela sua própria presença. Eu acho que foi um momento, pelo menos, muito importante para mim, tá? Agradeço também a todos que tiveram a paciência de ficar até aqui. Nem sempre é um assunto muito fácil, né, de entender ou cansativo também, né, pela quantidade de fala, enfim. Às vezes se torna muito cansativo. Então,
eu agradeço também pela paciência de vocês, tá? Quando quiserem conversar ou algo do tipo, eu vou deixar meu e-mail aqui, que vocês podem mandar uma mensagem, a gente troca uma ideia, né? Enfim, é isso. Eu agradeço de coração a todos, tá? Obrigado. Agradeço também a Aline, parceira de minicurso, parceira também, a gente andou junto na graduação, e a gente continua ali essa nossa trajetória, né? Como professores agora, levando um pouco desses problemas que, inclusive, a gente já pensava na graduação sobre esses problemas, a gente já tem uma experiência com minicursos, né, como esse, a gente já fez outros, já compartilhou ali salas, né, com essa discussão. É sempre um momento muito bom de conversar com a Aline, porque não por pensar igual, algo do tipo, mas exatamente por esses problemas, né, que a Aline joga, eu acho que é muito, muito importante, né, assim. Então, eu agradeço também a Aline pela parceria de sempre. Valeu. Pessoal, eu gostaria de agradecer muito, primeiramente, o convite, né, do IFAO e por sempre abraçar esses nossos projetos, essas nossas discussões. A Isabelle por ter nos ajudado tanto, né, durante esse mini curso, e a todos vocês que ficaram até agora nos acompanhando, discutindo e trazendo seus questionamentos. Encerramos por aqui o nosso mini curso. Espero que tenha sido tão proveitoso para vocês quanto foi para a gente. Muito obrigada a todos. Eu vou encerrar a videochamada. Tchau. Tchau, tchau. Valeu, galera. Gratidão.